Olá a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos a essa aula com o professor Jorge Formiga. Espero que vocês gostem. Vamos dar continuidade ainda dentro do campos vetoriais. Vamos falar hoje do divergente. O que será o divergente agora? Para que serve o divergente? O que é que o divergente nos fornece com base num campo de vetores? Então vamos lá. Vimos em aulas anteriores um estudo sobre o gradiente, né? Quem não viu ainda as demais aulas, acho que vale a pena voltar e assistir sobre o gradiente de um campo, rotacional do campo, e agora vamos falar do divergente para fechar esse ciclo aí desses operadores de campos vetoriais, tá bom? O que vem a ser um divergente, né? Coloquei aí que determina a magnitude de uma fonte de uma maneira bem enxuta, né? Mas vamos tentar entender de fato, ter uma ideia antes de começar a calcular. Então, primeiro que o divergente é um operador, né? Divergente, né? E qual é a ideia? Ele nos permite entender a intensidade de um poço, né? Ou de um sorvedouro que absorve os vetores, ou de uma fonte que emite esses vetores, né? Dentro de um campo magnético. Nas entrelinhas, né, o que na verdade ele é um escalar, vai ser um número isso, que o sinal de positivo vai nos dar vai nos avaliar essa dispersão no sentido de sair, e o sinal de negativo essa dispersão, na verdade, não essa dispersão, mas essa entrada, né, essa convergência para dentro desse sorvedouro. Pegando de uma forma prática, né, se você tem um F, que é a velocidade de um fluido, né, como eu coloquei, de um gás, esse divergente representa a taxa de variação com que esse fluxo, né, essa massa de fluido, ela passa por esse ponto, né, por unidade de volume. Então essa que é a ideia que está por trás aí no estudo do divergente que nós vamos ver agora. Primeira coisa, como é que nós vamos calcular? Vamos partir da ideia que nós temos um campo, né, em 3 dimensões, cujas suas componentes, F, P, Q e R, né, possuem derivadas parciais contínuas, né, então aqui, que elas existam. Vamos lembrar do nosso operador nabla, né, que é um vetor, e vamos aplicar aí o nabla, né, no nosso campo. Bom, aplicando aqui o produto escalar agora, né, diferente do ROT, que o rotacional é o produto vetorial e nos permite encontrar um vetor, aqui fazendo um produto escalar, nós já sabemos que nós vamos obter um número aí, né? Então aplicando o operador, né, pelo campo, nós chegamos a esta informação aqui, né, que é a derivada, produto em escalar, esse com esse, mais esse com esse, mais esse com esse, tá aqui, que chamamos também de div f, ou com essa notação que vocês estão vendo aí. Bem, em modos gerais, né, essa equação, ela advém, né, de uma ideia que nós temos os fluxos nas direções dos eixos, né, aqui, fluxo na direção, a soma desses fluxos aí nas direções de cada eixo, e em seguida nós pegamos esse fluxo total aí, né, e dividimos por uma amostra, né, um elemento de volume aqui infinitesimal, dx, dy, dz. Ao fazer isso, a gente encontra exatamente esse fluxo total por unidade de volume, ou seja, esse fluxo que atravessa esse ponto, né, na coordenada x, y e z. Então, essa equação nos dá esse fluxo total por unidade de volume, okay? Que é nada mais nada menos que eu acabei de mostrar, um escalar. Então, o que nós temos aqui, que o ROT de F é um campo vetorial e o div é um campo escalar. A cada pontinho que você pegar, você forma um vetor
quando calcula o hot de f. E a cada pontinho que você pega e calcula o divergente naquele ponto, você forma um campo escalar, ou seja, a junção desses pontos forma um campo escalar, né? E para fechar essa ideia, né, o div de f, como já disse e reforcei agora, mede a tendência do fluido divergir do ponto, né, x, y, o qual você quer essa informação. E se ele for zero, f é dito incompressível, né? Pois bem, então vamos lá. Peguei aqui uma função vetorial que representa um campo e eu quero calcular aí quem é o divergente desse campo. Pois bem, aplicando aqui, né, já sabemos que é a derivada parcial de cada componente e depois somando ela. Então a derivada de P em relação a x, a derivada de Q em relação a y e a derivada de R em relação a Z. Está aqui, ó. Fazendo isso, derivando isso em relação a x, está aqui, sobra, né? Aqui sobra o z, está aqui. Derivando isso aqui em relação a y, sobra x e z, porque y, os demais são constantes aqui, né? E a derivada disso aqui em relação a z, como nós não temos z aqui, isso aqui é zero. Sobrou aqui o divergente. Isso aqui é o divergente, né? Essa função aqui, ou esse escalar, nos permite encontrar qualquer valor, ou melhor, essa função nos permite encontrar qualquer valor do divergente, desde que saibamos quais são as coordenadas, né, do sistema tridimensional, para entender como naquele ponto, como é que o fluxo está se dispersando, né? Então, se eu pegar um ponto aqui, 1, 0, 2, eu quero saber como é que está se comportando essa dispersão nesse ponto, então vai ser o div de f nesse ponto. Vai ser x vale 1, y 0 e z vale 2. Então vai ser, né, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Positivo, ou seja, está saindo, né, desse ponto, está dispersando desse ponto. Se fosse negativo, nesse pontinho, positivo ele está saindo, negativo dizemos que esse divergente, esse fluxo ele está entrando. Tá bom, gente? Bom, então se f é um campo vetorial em 3 dimensões, então o hot também é um campo vetorial em 3 dimensões, como eu já disse anteriormente. Então, vamos calcular, eu vou apagar aqui, desculpa. Vamos, nossa, Então vamos aqui calcular o divergente dele, né? Se ele é se nós temos aqui f como um campo, calculei o hot dele, também é um campo. Então se nós temos hot como um campo, vamos avaliar o que acontece se calcularmos o divergente desse rotacional, né, desse campo. Então está aqui o rotacional, vamos aplicar o divergente. Fazendo isso, fazendo o produto escalar, né, está aqui as componentes do nabla, né, então aplicar aqui a derivada novamente aqui e aqui, aplicar a derivada novamente aqui e aqui, esse com esse. Note, nós vamos ter aqui del R, del X, del Y, né, e aqui del Q, né, del X, del Z, está aqui. Vai aparecer essa mesma informação aqui, ó, bom, ok, del P, del Y, del Z está aqui, ó. Então ela vai se repetir aqui, ó, porque a ordem das derivadas, conforme o teorema de Clairaut, isso não altera a derivada final. Então, conclusão, você vai perceber que isso vai se cancelar com isso vai se cancelar com isso, e isso com isso, ou seja, nós vamos ter um escalar nulo aqui. Então, já sabemos agora que o divergente de um rotacional vai dar sempre zero. Então isso é um teorema, desde que F seja um campo vetorial no R3 e P, Q e R tenham as suas derivadas parciais aí contínuas. Então acabamos de construir um teorema, tá bom? E fazer um comentário aqui, né, a respeito do operador. Esse divergente aqui, né, do divergente do gradiente, entendemos que vamos fazer um produto escalar do nabla com o gradiente.
e isso vai nos dar, né, a derivada segunda, um escalar aqui da função escalar, né? Note que f é uma função escalar, nós vamos ter aqui a derivada segunda dessa função escalar. Então o divergente do gradiente nos dá um escalar. Pois bem, essa notação aqui que vocês estão vendo, né, produto escalar de nabla por nabla, é um nabla ao quadrado aqui, né? Esse aqui é um operador que chamamos de operador de Laplace, ok? Isso é devido a essa semelhança da equação, né, de Laplace. Podendo ser aplicado também num campo, né? Se aplicarmos esse operador de Laplace aqui no campo, vai ficar da seguinte forma, né? O Laplaciano aqui ao quadrado, que daqui esse Laplaciano ao quadrado é o produto escalar, né, de Laplace no nabla por nabla. Só lembrar que o nabla aqui, né, nabla é o del x em i mais del y em j mais del z em k. Ou seja, aplicar ele, escalar com ele, né, vai dar del, né, segunda de x mais del a segunda em relação a y mais del a segunda em relação a z. Ou seja, nós vamos derivar essa componente p, né, duas vezes em relação a x, essa duas vezes em relação a y e essa duas vezes em relação a z. Então guardem bem que esse nabla ao quadrado é o nabla escalar com nabla, que é operador de Laplace. Tá bom, gente? Só um comentário aí que vocês vão ver ao longo de alguns exercícios e livros essa informação, mas lembra que você está aplicando aí o Laplaciano escalar com ele mesmo. E para fechar a aula de hoje, né, reunir aqui os teoremas vistos em campos gradientes, no rotacional e também no divergente, né? Aqui. Então, lá no campo gradiente vimos se f, ele o campo, né? F é um campo e ele deriva de uma função potencial, ou seja, igual ao nabla aplicado a essa função potencial, ou seja, função escalar, então ele vai ser, o f é conservativo, né? Já sabemos disso, se ele deriva de um potencial. Sabemos também que se o hot ele é diferente de zero, já sabemos que o campo ele não é conservativo, porém sabemos que se esse f for um campo vetorial em 3 dimensões, né, e o rotacional for zero, já podemos garantir que o campo vetorial ele é conservativo. Então tiramos esse teorema que o rotacional do gradiente do escalar vai ser sempre o vetor nulo, né? O de hoje foi que o divergente do rotacional vai ser nulo, né? E aqui estão as equações que vimos na aula de hoje do divergente, aqui na aula anterior e aqui na aula do gradiente. Tá bom? Então esse aqui é o gradiente da função escalar, aqui o rotacional que é um vetor, aqui também o gradiente é um vetor e o divergente é um escalar, é um número, né? Então eu encerro aqui hoje aí sobre os operadores que vamos trabalhar aí dentro de campos vetoriais. Ok, gente? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e entendido a aula. Boa sorte, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.